Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, 14 de 3 de 2023, estamos aqui trabalhando para Jesus em nossa sede ADMP, Uberlândia e Campo. Família, lugar de superação. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo e tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bendito seja Deus. Família, lugar de superação. Jabes era da tribo de Judá, o nome que significa louvor. Porém, quando ele nasceu, sua mãe não ergueu um hino de louvor a Deus, um hino de adoração a Deus, de glorificação a Deus, infelizmente, mas um monumento à sua dor, porque ela o teve com dores e ela queria perpetuar essa dor ao filho. Infelizmente, tem pessoas assim, que o filho foi fruto de uma ação indesejada, de um movimento indesejado, de falta de um amor verdadeiro. Então a mãe quer descontar no filho aquele sentimento de sofrimento, de dor, de abandono, e isso é muito triste. O nome Jabes não foi escolhido pela beleza da sonoridade, nem para homenagear alguma celebridade. Ela escolheu esse nome porque a mãe queria perpetuar na história desse filho as grandes aflições e o terrível sofrimento que havia enfrentado na gravidez e sobretudo no parto. Foi o que eu acabei de falar. Jabes foi ferreteado para perpetuar essa história de dor da mãe, que ele não tinha nada a ver. Então ela ergueu um monumento vivo à sua dor. Ao invés de erguer um monumento de louvor, de gratidão, de glorificação, de exaltação a Deus, ela quis erguer um monumento um monumento vivo em motivo à dor que ela sofreu no parto e na gravidez desse filho chamado Jabes. Então ela ergueu um monumento vivo à sua dor, colocando esse emblema no nome do filho. O nome Jabes significa o que causa sofrimentos. Esse jovem poderia ter se conformado àquele destino inglório, porém não aceitou passivamente a decretação da derrota em sua vida. Ele reagiu e fez o quê? Orou a Deus, clamou a Deus, buscou a Deus. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta vai se abrir. Foi o que Jabes fez. Primeiro, pediu a bênção de Deus sobre sua vida. Compreendeu que a dor sem a presença de Deus é insuperável. Grave isso, guarde isso no seu coração. A dor sem a presença de Deus, ela é insuperável. Só Deus pode consolar e confortar a alma, o corpo, a nossa vida de forma plena. Com a bênção do Altíssimo, os traumas do passado podem ser superados. Você que está ouvindo essa reflexão, você pode superar todos os traumas do seu passado
clamando a Deus, buscando a Deus e recebendo as bênçãos de Deus, você pode superar todos os traumas do seu passado, buscando a face de Deus. Segunda coisa, Jabes pediu a prosperidade de Deus. Está nos 2 versículos. Ele pediu mais influência, rogando a Deus para alargar suas fronteiras, em vez de viver o planejamento sombrio de sofrimento destinado a ele. Ele clama a Deus e diz: Senhor, abençoa a minha vida. Depois ele diz: alarga as minhas fronteiras, prospera a minha vida em todas as áreas. E terceiro passo do pedido da oração de Jabes, ele pediu a presença de Deus e o livramento do maligno, para que o passado de dor não determinasse seu presente de vitória, nem apagasse a expectativa do seu futuro de glória. Então, meu irmão, peça tudo na sua vida. Peça Deus saúde, prosperidade, bênçãos físicas, materiais, saúde, mas nunca deixe de pedir a presença de Deus. A presença de Deus é suficiente para você ser curado agora. A presença de Deus basta para a sua história ser mudada. A presença de Deus basta para o seu casamento ser restaurado. A presença de Deus basta para você ser liberto, transformado, mudado. A presença de Deus, ela é suficiente para produzir os maiores milagres na vida de um ser humano. Então busque a presença de Deus e o livramento do maligno, para que o passado de dor não determine seu presente de vitória e de paz em Cristo Jesus. E a quarta coisa, por último, Jabes pediu a boa mão de Deus sobre ele, a fim de que pudesse desvencilhar-se dos traumas familiares, de dor e alçar voos mais altaneiros. Então clame a Deus pela sua boa mão, que a mão poderosa de Deus seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida, a sua casa, seu casamento, seu ministério, que nós possamos fazer a mesma oração de Jabes. Versículo 10 de 1 Crônicas 4, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Primeira coisa que ele pede é a bênção, e me alargue as fronteiras. Depois ele pede prosperidade para Deus o alargar sobre a terra. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, e de modo que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que a nossa oração seja a mesma oração inspiradora de fé de Jabes. Por último, pediu a boa mão de Deus sobre ele, e Deus o ouviu, e Deus o respondeu em cada ponto da sua oração. Deus ouviu sua oração e concedeu a ele tudo quanto pedira. Jabes, por isso, foi considerado mais nobre do que seus irmãos, porque Deus o ouviu, alargou suas fronteiras, ordenou a bênção, deu-lhe a presença viva e a mão de Deus o conduziu. Olha, meu irmão, sua nobreza se destaca no fato de ele não ter se conformado com a decretação da derrota em sua vida. Não se conforme com a derrota e com a perdição da sua vida. Clame a Deus. Ele reagiu diante da tragédia. Reaja diante das perdas e tragédias e vá orar, vá humilhar diante de Deus, vá buscar a Deus. Sua biografia ergue-se nos anais da história como um exemplo incontestável da fé e superação daqueles que buscam e clamam a Deus. Que eu e você possamos fazer como Jabes, buscar a Deus. E eu deixo esse tema para nós: família, lugar de superação. Você não nasceu para morrer,
Você não nasceu só para sofrer, para morrer sem Cristo, só para sofrer, só para ter tristeza e decepção, perdas e morrer sem nada. Eu profetizo que Deus te dará dias alegres, abençoados. Deus ordenará bênção sobre a sua vida se você o buscar de todo o coração. Alargará suas fronteiras, te dará a presença dele e a sua mão poderosa te conduzirá. Que Deus te abençoe. Busque a Deus, clame a Deus, ore a Deus, tire tempo para clamar a Deus, porque Deus tem coisas novas, grandes e poderosas para te revelar. Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa em nome de Jesus.